Fala galera, esse é o primeiro vídeo do canal A Cultura e nele será falado sobre a primeira origem oficial de um dos maiores ícones da cultura pop de todos os tempos, o Superman. Roda a vinheta! Após o mundo presenciar a origem de John Carter, Zorro, The Lone Ranger, The Spirit, Green Hornet, Tarzan e Doc Savage, além de variados outros personagens clássicos, era a vez do Superman dar as caras e tentar dominar o mundo com seus poderes alienígenas. O quê? O Superman queria dominar o mundo? Pois é, na primeira vez em que Jerry Siegel e Joe Shuster publicaram uma história do Super, lá em janeiro de 1933, na terceira edição da fanzine Science Fiction, The Advanced Guard of the Future Civilization, não se tratava muito bem do Super que nós conhecemos. Mas sim Bill Doom, um indigente completamente ferrado, sem grana nenhuma, que aceita as propostas de um cientista para servir como cobaia em suas experiências com um meteoro, de onde extraem uma espécie de novo elemento químico. E o que acontece? Bom, Bill adquire poderes sobre-humanos. Ao contrário de Clark Kent, o Superman que nós conhecemos, que adora ajudar a humanidade, toca o foda-se, dizendo que quer dominá-la. E com isso aconteceu o que não aconteceu. A crítica não recebeu bem a história e o Super Lex Luthor bombado ou o Super Professor Xavier taradão não conseguiu desbancar outros ícones da cultura pop naquele tempo. A ideia foi pro ralo. Passaram-se variados anos onde a dupla quase enlouqueceu tentando conceber a versão definitiva do personagem, tentando vender seu material para variadas empresas da época, que simplesmente não acreditavam em seu potencial. Mesmo com Siegel reescrevendo sua história pouco depois, já como herói, defensor da humanidade e tudo mais, seu projeto não foi aceito de forma alguma. E é aqui, senhoras e senhores, que a coisa fica interessante. Estampando em sua capa uma cena cômica na qual pessoas corriam apavoradas enquanto um sujeito, trajando um macacão azul com uma cortina vermelha presa às costas, vestindo uma cueca vermelhona por cima das calças, erguia um carro como se fosse nada e lançava o mesmo em direção a alguma coisa no estilo: "Cara, olha como eu sou fodão!" Em junho de 1938, chegaram às bancas Action Comics 1, trazendo até seus leitores a origem oficial, altamente detalhada do agora oficial Superman. Só que não. Então, o que foi apresentado sobre o herói na inaugurada Era de Ouro dos quadrinhos? Sua origem fora contada de forma breve, em tempo recorde, preenchendo uma única página na qual fora previamente explicado ao leitor que, enquanto um planeta distante era destruído graças à sua idade avançada, um cientista colocava seu bebê às pressas dentro de uma nave de fuga e o lançava em direção à Terra. Ponto. Naquela época, não foram definidos os nomes dos pais do herói, nome do garoto, nome do planeta natal, nome da raça a qual o mesmo pertencia, razão do desastre, se havia sobrado alguém, como sua prima gostosona, enfim, nada. Para variar, quando a nave pousou em algum lugar imaginário, já que não foi definida porra de nome nenhum, milagrosamente, o motorista o encontrou e se livrou logo daquela criatura, entregando-o em um orfanato, onde as pessoas perceberam que havia algo diferente com o garotão, principalmente as mulheres. Mas e aí? Como foi a infância do menino? Garanhão com as mulheres, vigilante das trevas à noite, viciado em drogas alienígenas, dedicado a esportes e estudos? Nada disso foi definido. O que se apresentava em seguida já eram as habilidades do herói adulto. Por outro lado, alguns traços de suas habilidades se destacavam e eram descritos como poder saltar mais de 200 metros, erguer pesos tremendos, correr mais rápido do que um trem expresso e ter a pele tão resistente que apenas um disparo de morteiro poderia lhe causar algum dano.
Explicando que Kent provinha de um planeta onde a estrutura física dos habitantes era milhões de anos mais avançada que a nossa, compararam suas habilidades às proezas de alguns insetos terrestres, como sua força, a força das formigas, e seus saltos correlacionados aos de um gafanhoto. Afinal, o gafanhoto saltaria o que para um homem seria a distância de quarteirões. O mais cômico e de certa forma genial para a época vem a seguir. Quando o leitor se dá conta que está de frente para uma trama na qual Superman carrega em seus braços uma loira amordaçada, saltando como louco alguns quilômetros, e logo em seguida invade a casa que seria retratada como a do governador. Bom, o leitor pensa por alguns segundos que o herói seria leviano e demasiado educado ao entrar na casa de uma autoridade. Só que não. Ignorando o protesto de seu mordomo e literalmente estourando a porta que havia sido fechada em sua cara, o machão Superman carrega o mordomo com uma só mão, escada acima, até o quarto do governador, onde arranca do lugar como se fosse papel uma porta de aço e faz a bela adormecida acordar de seus sonhos na marra. Quando o mordomo, achando estar de frente para um louco, atira em sua direção, a cena se torna mais clássica e cômica, com o herói repreendendo-o, ele dizendo: "Isto não é hora de palhaçadas", alegando que tinha de falar com o mesmo urgente, pois detinha consigo uma carta assinada que inocentava uma mulher condenada à cadeira elétrica. Superman ganha a atenção do governador, além, claro, de ter trazido até seu jardim a verdadeira culpada. E assim são apresentados elementos como a Estrela Diária, versão original do jornal Planeta Diário, Clark Kent como repórter investigativo do jornal, a repórter Lois Lane, e a primeira situação inusitada na qual ambos saem juntos, onde Lois é sequestrada por um encrenqueiro e milagrosamente o Super aparece para salvar o dia, apanhando o carro dos sequestradores e sacudindo mesmo como uma sacola até que todos caíssem para fora do carro, desconcertados com a situação. Dito isso, dessa forma rápida e escrachada, o Superman estreou nos quadrinhos e decolou nas vendas, se tornando um sucesso imediato na época, esgotando rapidamente uma tiragem de 200 mil exemplares. A Action Comics se destacara entre os demais títulos da editora National Periodical Publications, e a partir de sua quarta edição, entre 1938 e 1939, detinha uma tiragem própria de mais de 500 mil exemplares. Era óbvio para o editor da National na época que a principal razão de vendas da Action era o Kryptoniano. Sendo assim, de frente para um sucesso tão grande, a editora se viu obrigada a criar uma revista dedicada somente às histórias do personagem. E em 1939, chegara às bancas a clássica e homônima Superman. Assim como sua origem e poderes foram sendo expandidos e alterados gradativamente ao longo dos anos para acompanhar a evolução do seu público, o personagem foi licenciado e adaptado para diversas mídias como rádio, televisão, cinema e games, tendo como exemplo o clássico longa dos anos 70, estrelado por Christopher Reeve, a própria adaptação para os cinemas mais recente Man of Steel de 2013, e o próprio Batman vs Superman, que serviu como prelúdio aí para um dos filmes mais aguardados pelos fãs do herói e do universo DC, Liga da Justiça. É isso, galera! Esse foi o primeiro vídeo do canal A Cultura, trazendo até vocês algumas curiosidades sobre a primeira origem oficial do Superman. Se você curtiu o conteúdo, se você curtiu o canal, pô, galera, dá aquele like e se inscreve logo no canal para não perder os próximos vídeos que vão sair aqui todo sábado, trazendo muito mais cultura diversificada até você. Até mais!